paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Irmãos, mais uma vez eu me atrevo a colocar a minha face aqui para dizer algo que é um paradoxo hoje no meio das igrejas que se dizem cristãs. A acusação. O que mais vemos hoje são pessoas que cometeram falhas, pecados e muitas vezes voltaram a cometer os mesmos erros por falta de disciplina, ou muitas vezes por falta de bons conselhos, que não, muitas vezes, irmãos, nós como cristãos precisamos entender que não é apenas cuidar de uma pessoa orando por elas. Jesus, muitas vezes, iria ter com as pessoas em seus próprios lares, e assim julgado pelos sacerdotes que estavam dentro do templo, que supostamente se diziam homens de Deus, mas a primeira coisa que faziam era acusar. Assim como aquela mulher que lavou os pés de Jesus, ou simplesmente quando Jesus foi questionado por que seus discípulos não lavavam as mãos, ou então por que Jesus fez um milagre no sábado. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, irmãos. Podem haver, sim, muitas leis e nós estamos aqui não para questioná-las, mas para respeitá-las. Mas quando Deus quer ser pela vida de uma pessoa, eu quero que vocês ouçam muito bem isso. Deus muda decreto. Assim vemos no Antigo Testamento quantas vezes Deus, que estava decidido a destruir o seu povo, por causa de uma oração, de uma intervenção de homens de Deus, não fez. Quantas vezes vemos Deus dizendo, e ali Deus se arrependeu e não destruiu o seu povo. Irmãos, nós precisamos entender algo, que Ele é Deus. O Senhor Jesus está sobre as leis. Ele é Senhor do sábado. Nós precisamos entender que quando Jesus, Ele quer que alguém viva, Ele abençoa a vida da pessoa, independente do estado da pessoa. A pessoa pode simplesmente estar começando com Deus hoje. Mas Deus pode mudar o decreto, Jesus pode mudar o decreto da sua vida, da sua história. Não se apegue a esses acusadores, não se apeguem a essas pessoas que muitas vezes se escondem atrás de altares e têm um coração terrível, um coração acusador que não consegue compreender que Jesus veio para morrer por nós. Ele veio pelos pecadores, não pelos sãos. Ele já deixou bem claro que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E claro, isso não é desculpa para continuarmos errando, para continuarmos falhando, mas precisamos entender algo. Que quando Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Ele pode mudar um decreto a seu favor. Ele é Deus. Por mais que isso não esteja nas leis, mas vemos isso através de atitudes do Antigo ou Novo Testamento. E o grande mal de outros pastores é realmente não entender a Bíblia e não estudá-la da maneira que deve ser estudada. Compreendendo não só as palavras, mas as atitudes de nosso Senhor Deus. Vamos nos lembrar da mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos, com aquela hemorragia. Perante as leis, ela era suja e não poderia estar, né? Ali disse que a Bíblia disse que ela estava sobre imundícia, né? E que ela não poderia estar no meio do povo, que por causa das leis, ela não se achegava ao povoado, vivia sempre fora, há 12 anos vivendo sozinha, até que ouviu falar de Jesus. E simplesmente, arriscando a própria vida, ela se atreveu a tocar na orla das vestes de Jesus. E ali Jesus mudou, não só o cativeiro de uma doença que ela estava aprisionada há anos, mas mudou um decreto de uma lei, que pela lei, a mulher quando estava no fluxo, ela não pode estar no meio da cidade. Nunca nos esqueçamos de que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele muda decreto a favor do seu povo. Vamos nos lembrar que Ele não veio pelos sãos,
mas sim pelos pecadores.